dia, pessoal. A gente está aqui na estufa para dar uma olhadinha nas plantas de um experimento que está sendo conduzido pelos alunos do programa de pós-graduação. E aqui a gente vai conseguir visualizar bem os efeitos da falta de água para o desenvolvimento e crescimento de plantas cultivadas. Então o que a gente observa aqui, né, são as plantas de milho que estão sendo utilizadas nesse experimento. Essas plantas estão hoje com 59 dias da germinação, né? Então essa aqui é uma planta que é bem hidratada, bem cuidada desde o início. Mas uma parte dessas plantas, vocês conseguem ver que o experimento é longo, né? Então uma parte dessas plantas foi submetida à falta de água. E hoje está completando 19 dias que as plantas estão numa situação de restrição hídrica. Então a gente não simplesmente parou de irrigar essas plantas, porque como vocês estão vendo, elas estão em vaso, e com esse calor que tem feito, se a gente simplesmente tivesse parado de colocar água nas plantas, elas já teriam consumido toda a água do vaso, e aí já teriam morrido, né? Então o que os meninos têm feito, a gente consegue monitorar o quanto de água tem em cada vaso, o quanto de água essas plantas transpiram em um dia, então elas perdem por transpiração durante um dia, e aí há uma reposição dessa água que foi perdida por evapotranspiração, né? Lembra que a evapotranspiração é a somatória da água que é evaporada do solo, nesse caso aqui da terra, mais a água que é perdida em forma de vapor para a atmosfera através das folhas. Lembra que a gente falou que tem os estômatos aqui embaixo e aqui em cima, que são aquelas estruturas que fazem a comunicação da parte interna da folha com a atmosfera, né, e é por ali que o vapor de água sai. Então, o que o Paulo, César e a Ludmila fizeram, ou têm feito, eles medem o quanto uma planta controle transpira e retiram uma porcentagem do quanto a planta controle transpira para colocar nas plantas que estão sendo submetidas à restrição hídrica. Aqui eu separei para vocês, eu pedi para o Paulo separar para vocês, dois exemplares. Então essa aqui é um exemplar da planta de milho que está com água disponível em alta quantidade desde o início, né? Então há 59 dias que ela germinou, ela se encontra nesse estado. E essa aqui é uma planta que há 19 dias atrás a gente começou a colocar menos água para ela. Então o que a gente observa nitidamente é que a altura da planta é muito diferente, então a gente vê a importância da água para o crescimento das plantas, mas não só o crescimento, a gente vê também a importância da água para o desenvolvimento. Se nós contarmos o número de folhas verdes que tem nessa planta, vai ser folhas verdadeiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folhas verdes totalmente expandidas, enquanto que essa outra planta aqui, a primeira folha já secou, então eu vou desconsiderar. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 folhas verdes, né, que a gente já consegue observar também que a coloração das folhas é diferente. Então a gente vai estudar mais para frente qual que é a importância desses pigmentos para a planta, né, esses pigmentos fotossinteticamente ativos que estão presentes na folha para o crescimento e desenvolvimento, né, para o processo de fotossíntese. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas vocês já conseguem notar isso. Outras diferenças também que a gente observa e que a gente atribui a importância da água é, por exemplo, na temperatura da folha. Então eu estou aqui com um termômetro, esse que vocês estão acostumados a ver, né, para a gente poder entrar nos lugares para medir nossa temperatura. É um termômetro por infravermelho, e eu vou medir a temperatura da segunda folha aqui. O que a gente espera que aconteça? Qual que é uma das funções da transpiração? A gente sabe que quando a água se desloca da raiz pelo como, né, pelos feixes
de xilema, pelo grau de xilema, chega na lâmina foliar e sai em forma de vapor pelos estômagos, esse processo de transpiração tem várias funções, a gente já conversou sobre isso, e uma delas é a regulação de temperatura. É o mesmo efeito que acontece na gente, né? Quando nós transpiramos, a gente sente a redução da temperatura. Então, mas vamos dar número para isso, vamos ver se isso é verdade. Hoje está um dia relativamente nublado, o sol está começando a abrir agora, então essas plantas não estão expostas ao sol direto, mas mesmo assim, possivelmente nós vamos observar a diferença de temperatura na lâmina foliar, atribuído à diferença na transpiração dessas folhas. Então, estou ligando o equipamento aqui, então para vocês verem, está em 32 só para eu ligar, né? Eu vou medir a temperatura da lâmina foliar, 27,1 de uma folha que está transpirando. Vamos ver o que acontece com a temperatura de uma folha que está mais ou menos na mesma posição, mesma disponibilidade de radiação do que a outra folha, quando ela deixa de transpirar ou quando ela diminui a transpiração. 29. Então a gente tem 2 graus de diferença simplesmente pelo fato da disponibilidade de água no solo ser menor, então a transpiração diminui. Qual que é a importância dessa regulação de temperatura? A importância é que toda atividade fotossintética, toda atividade respiratória, toda atividade metabólica é dependente da temperatura. E as enzimas têm uma temperatura ótima para trabalhar. Ah, professor, mas de 29 para 27 são 2 graus, a gente não vê muita diferença. Realmente. Mas vamos considerar que hoje está um dia com pouco sol, nós estamos dentro de uma estufa. Essas diferenças de temperatura chegam a ser 7, 8, 9 graus quando essas plantas estão no campo num dia de sol a pino. E aí faz muita diferença para a atividade enzimática que ocorre dentro das células. Um outro evento que acontece também, que a gente consegue observar, é o tamanho da planta, né? A gente vê que o número de entrenós diminui e junto com o número de entrenós diminuindo, ocorre uma diminuição do tamanho desse entrenó. Então os entrenós aqui nessa planta controle estão em torno de 17 a 18 centímetros. De 16 a 18 centímetros, enquanto que numa planta que está submetida a seca por 19 dias, então uma seca relativamente prolongada, o entrenó tem 4 a 5 centímetros. Okay? Então, associado a isso, a gente atribui à água também a distribuição de nutrientes. Então, conforme os nutrientes são colocados no solo, quando a gente faz uma adubação, uma correção de solo, eles precisam que haja uma corrente transpiratória que ligue a raiz, né, até as folhas, que tem essa corrente para carregar os nutrientes. Então o que a gente consegue observar aqui é que a coloração das folhas está diferente, né? Mesmo a adubação foi a mesma em ambos os vasos, mas a gente vê sintomas de ausência de alguns nutrientes importantes aqui, como por exemplo o nitrogênio, por conta dessa falta de água para carregar esses nutrientes e distribuir pela planta. Então esse aqui é um outro equipamento. Esse aqui é um outro equipamento chamado Chlorophylog, que ele mede a coloração verde da planta. E aí a gente consegue atribuir essa coloração verde a um pigmento específico chamado clorofila, que está envolvido no processo fotossintético. Vamos pegar essa folha aqui, que é a folha mais nova, totalmente expandida, e vamos ver o quanto tem isso aqui é um índice relativo, né? Então é um número adimensional, mas que dá uma ordem de grandeza em relação à quantidade de clorofila. Então nós obtemos um valor de 39,4
para a clorofila A e um valor de 16,2 para a clorofila B. Vamos pegar a mesma folha na planta que está submetida a seca. Aquele valor que estava em 37 cai para 30 e o outro valor caiu para 8,8. Então o que a gente observa aqui? Que a distribuição dos nutrientes ela vai ser totalmente afetada pela disponibilidade de água que a planta tem. Porque o fluxo transpiratório dessa água que sai da raiz, sai do solo, entra na raiz, percorre o corpo da planta em estado líquido e sai pelas folhas, pelos estômagos em estado de vapor, faz com que haja transporte dessas substâncias. E se não tem água para transpirar, não tem movimentação de água dentro da planta. O transporte de nutrientes e de fotoassimilados, né, que são os produtos da fotossíntese, são prejudicados. E a gente observa o mesmo genótipo aparentando dois fenótipos totalmente diferentes, causados simplesmente pela menor disponibilidade de água. Bom, pessoal, continuando aqui, eu selecionei as mesmas plantas de milho aqui, né? Só para vocês verem uma resposta que é importante da gente observar nas folhas nas plantas quando elas estão sob seca. Paulo, por favor, aproxima aqui pra gente. A gente consegue observar que nessas plantas em que tem falta de água, ocorre um enrolamento da lâmina foliar. Né, os bordos da lâmina foliar começam a se enrolar em direção ao centro da folha, essa nervura central aqui. Por que isso acontece? A folha fica toda flácida, né? A gente consegue ver que a folha não tem nem sustentação para se manter ereta. Ó, a folha fica flácida. Por que isso ocorre? Porque a água também está envolvida com a manutenção da pressão de turgor. Então, dentro dessa lâmina foliar, tem células chamadas células buliformes que ficam aqui na lâmina foliar e elas ficam cheias d'água. Quando elas estão cheias de água, a lâmina foliar fica aberta. Qual que é a função dessa lâmina foliar ficar aberta? Maximizar ou aumentar a área de exposição ao sol. A gente vai ver mais pra frente, vai começar a estudar sobre a importância da luz para o processo fotossintético, para a fotossíntese, que é o processo que converte o CO2 da forma inorgânica que está aqui na atmosfera para um composto orgânico que faz parte da matéria seca da planta. No entanto, quando falta água, aquelas células buliformes perdem a pressão de turgor dela, então os bordos da lâmina foliar começam a se enrolar em direção ao interior da folha, a nervura central. Qual que é a função ecológica desse enrolamento de folha? É um sintoma típico de início de seca. A importância é que a área foliar exposta ao sol é totalmente diferente. A área foliar exposta ao sol, ela se reduz. E ao se reduzir, a planta diminui a interceptação de radiação. Por quê? No momento que a planta recebe luz, alguns eventos começam a acontecer aqui na lâmina foliar, nos tecidos fotossinteticamente ativos. Só que se não tem o CO2 que estava aqui na atmosfera dentro da folha para ocorrer o processo fotossintético, aquela luz que a planta interceptou, que a folha interceptou, se torna excesso de energia e causa danos para a folha. A gente vai fazer algumas práticas para vocês observarem esse dano que a gente chama de dano fotoquímico. A gente vai fazer prática para observar isso. Então, qual que é a estratégia que as plantas têm? Diminuir a área de exposição à radiação. Monocotiledôneas que têm folhas paralinérvias, né, com as nervuras de forma paralela e apresentam as células buliformes, ocorre esse enrolamento de folhas. Então as folhas ficam em formato de agulha. A área de exposição dessa folha é muito menor do que dessa. No entanto, quando a gente trabalha quando a gente observa folhas de eudicotiledôneas, como nesse caso aqui a soja, eu já vou falar desse experimento em breve, a gente não observa aquele enrolamento em torno da nervura principal. A gente observa
uma alteração no ângulo de inserção da folha. Bom, pessoal, então a gente viu quais são as respostas que a gente observa em monocotiledôneas, né, como milho, cana-de-açúcar, que tem as folhas com as nervuras paralinérvias. Mas o que a gente espera em eudicotiledôneas, como a soja, por exemplo? Então esse aqui é um experimento parecido com o que eu apresentei para vocês no milho, né? Só que a diferença é que essas plantas estão com 58 dias hoje, e essas plantas estão, desses 58 dias, essas plantas estão há 12 dias sem água. Então o que a gente consegue observar no fenótipo delas? A gente observa que a diferença de tamanho acaba sendo menor do que a que a gente observou no milho. Uma porque o milho tem um crescimento mais rápido, mais evidenciado, né? São plantas que crescem mais em altura do que a soja. E essas plantas aqui estão há menos tempo com baixa disponibilidade de água. Mas como resposta, o que nós observamos? Diferente das monocotiledôneas, que apresentam aquele enrolamento ao redor da nervura central, as dicotiledôneas elas apresentam uma alteração na inserção, no ângulo de inserção da folha, né, da lâmina foliar, com o pecíolo, e faz com que então a lâmina deixe de ficar exposta ao sol para ficar escondida. Então, feijão, soja são plantas que são paraeliotrópicas, que respondem à incidência de luz, mudando o ângulo de inserção de folha, fazendo com que haja redução na área exposta à radiação, para evitar aqueles mesmos efeitos que acontecem nas monocotiledôneas, quando tem luz, mas falta água para permitir a entrada do CO2 nas folhas. Tá bom? Outras diferenças que a gente observa. A gente observa diferenças tanto no crescimento, né? Essa aqui está um pouquinho maior do que essa, quanto no desenvolvimento. Então, por favor, Paulo, aproxima aqui pra gente. As plantas que são sempre hidratadas já estão com vagem, né, formada, já estão começando a formação de estrutura de vagens, enquanto as plantas que estão há 12 dias sem água têm uma ou outra vagem, né, mas ainda apresentam as flores. Então, o estágio de desenvolvimento, a escala fenológica na qual ela se encontra, é anterior em relação às plantas que estão sempre hidratadas. Então, a água tem essa característica de alterar a escala fenológica das plantas. Vamos observar também o que acontece com a transpiração, com a temperatura da lâmina foliar em função da transpiração. Então, eu vou pegar aqui e medir a temperatura de um trifólio da folha mais nova, né, dessa planta. Então 29,3, né, o sol está batendo aqui agora. E vamos pegar um trifólio também da folha mais nova, o trifólio central. Vejam como a planta está totalmente sem turgor, né, então as folhas estão muito flácidas, eu tenho que mexer com elas para pegar. 34,2. Então, mesmo com essas estratégias da lâmina foliar de se esconder, minimizar a interceptação de radiação, como não tem transpiração, há um aumento enorme de temperatura nessas folhinhas aqui. Então, o processo fotossintético nessa planta está muito prejudicado em comparação a essa planta aqui. O mesmo acontece também o conteúdo de pigmentos, né? Então vamos ligar o equipamento aqui novamente. Vamos pegar naquela mesma folhinha conteúdo relativo de clorofila, 32,2 para clorofila A, 11,7 para clorofila B. E naquela mesma folhinha, esse folíolozinho, , 29,3 e 10. Então a diferença pode ser significativa ou não, eu não sei, mas a questão é que há uma redução no conteúdo de pigmentos e essas plantas estão apenas 12 dias
com a disponibilidade de água reduzida, mas a gente observa secamento das folhas mais baixeiras, que a gente não encontra nessa planta bem hidratada, né? Tem essa única folha aqui, ó, que é uma folha cotiledonar, né, que está seca, então ela é normal secar. E esse aqui a gente encontra esse secamento maior, né, de folha verdadeira já secando. Com relação ao comprimento de entrenós, a gente observa também, vamos pegar o maior entrenó aqui, o último entrenó aqui, a gente observa em torno de 55 milímetros ou 5,5 centímetros, enquanto nessa aqui, esse último entrenó tem 3 centímetros e pouquinho, né? Por que a gente não observa a diferença no comprimento dos entrenós mais baixos, mais antigos? Porque o comprimento do entrenó ele vai ser definido conforme aquele entrenó está se desenvolvendo. Se no momento que ele se desenvolveu havia água disponível, o entrenó fica com o tamanho máximo dele, que ele pode atingir geneticamente. No entanto, a partir do momento que falta água, aquele entrenózinho vai ficar do tamanho coerente com a diminuição da pressão de turgor que é causada aqui dentro pela falta de água. Bom, então o que a gente viu hoje foram basicamente as respostas fenotípicas que as plantas expressam, tanto dicotiledôneos, como essa plantinha de soja, quanto o monocotiledôneos, como essa planta de milho, quando a falta de água por um período relativamente prolongado. Bom, a gente se vê na semana que vem.